Oi, gente. Então, eu me chamo Pedro Costa, sou professor aqui na Escola de Administração e estou trazendo algumas dicas de leitura para esse período de quarentena e de reclusão, e no qual a gente ainda segue dentro dessa política de afastamento social que vai nos deixar distantes por algum tempo ainda. Como professor do curso de Administração Pública, eu tenho me interessado nos últimos anos em estudar e entender especificamente um tipo de organização que é a universidade pública. Por que isso, né? Porque a gente estuda em administração pública, organizações públicas, privadas, da sociedade civil, e nós vivemos dentro de uma organização, nós professores, técnicos, estudantes, levamos nossas vidas aqui. Esse é um espaço muito importante para nós, para todos nós, para todas nós. E às vezes a gente se esquece de estudar e aqui passam coisas muito interessantes de se estudar do ponto de vista da administração e da gestão. Dentro desse espírito, então, de estudar a universidade pública, eu queria recomendar três grandes autores brasileiros, né? Dois autores e uma autora, né, brasileiros, que são fundamentais. O estudo que eles fazem, né, que fizeram e fazem, né, ainda é muito importante para entender a universidade pública brasileira. O primeiro deles é Florestan Fernandes, que tem esse livro aqui de 1968, Universidade Brasileira, Reforma ou Revolução. É um conjunto de textos que juntam palestras que ele faz entre 1967 e 68. Florestan era professor da USP. A gente vivia já um regime militar. O ano de 68 é um ano muito forte do ponto de vista do movimento estudantil, né? É um dos elementos que vai fazer com que no final daquele ano se publique o AI-5 para recrudescer de vez o regime militar por conta do movimento estudantil. Nesse livro, então, Florestan tem vários textos que falam um pouco sobre o histórico da implementação da universidade no Brasil, como foi construído, com que propósitos. Isso vai ser fundamental para a gente entender a universidade que a gente tem hoje. Outro autor da mesma época, da mesma geração, é Darcy Ribeiro. Também publica em 1968 A Universidade Necessária, também um conjunto de textos encomendado pelo governo do Uruguai, onde ele já estava exilado. Darcy era ministro da Educação do Jango, e quando o Jango cai em 1964 com o golpe militar, ele se refugia junto com ele no Uruguai e fica trabalhando lá na UDELAR, na Universidade de la República. E lá ele escreve essa obra muito importante, em que ele faz a comparação de vários modelos de universidade da Europa, dos Estados Unidos, e propõe uma reflexão crítica sobre que universidade a América Latina deveria produzir para que essa universidade fosse uma organização capaz de ter incidência sobre os processos de desenvolvimento local que se queria desenvolver naquele momento. E terceiro, aí uma autora, essa ainda viva, Darcy Ribeiro e Florestan já não estão entre nós, Marilena Chaui segue entre nós, uma grande intelectual brasileira, filósofa, também professora da USP, assim como Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes. É uma professora universitária, uma grande filósofa, uma pessoa que pensa o nosso tempo de uma forma muito lúcida, e ela tem esse livro do início dos anos 2000, onde ela reflete então sobre um conjunto de mudanças que se colocaram para a universidade a partir dos anos de hegemonia neoliberal, e principalmente ela faz algumas reflexões que para nós são muito importantes, em que ela diferencia uma organização pura e simplesmente, como uma fábrica de automóveis, de uma universidade, que é um outro tipo de organização, que gosta de autonomia, que tem que produzir conhecimento e que tem que ter essa independência em relação ao Estado, em relação ao mercado, religião, partidos, o que quer que seja, para ser uma organização efetivamente produtora de conhecimento, de transformação social. Essas são dicas legais assim para a gente pensar, né, uma coisa que me toca bastante, que é a universidade pública, e que inevitavelmente eu acho que pode tocar a todos e todas que escutam, porque é onde a gente vive grande parte do nosso tempo e de onde a gente já está com muita saudade, inclusive com essa pandemia. Mas como a vida da gente também não é só estudo, né, eu queria deixar algumas dicas de literatura. Vejam, eu sou um administrador, não sou um crítico literário, mas gosto muito da literatura como uma forma de alcance e de entendimento das coisas também. Eu estava relendo esses tempos A Estética do Frio, do Victor Ramil, em que ele produz uma reflexão muito interessante sobre uma identidade de ser desse lugar aqui, agora que a gente começa a viver aqui no Sul o nosso inverno, né? Estamos às vésperas do inverno. É muito interessante porque ele traz à tona a ideia de poder trabalhar com esse estereótipo do gaúcho sem as mazelas que isso acarreta, sem né, as consequências machistas e racistas que existem nesse gauchismo da tradição, mas pensar a ideia de uma identidade local baseada nessa estética do frio, e que é uma forma, né, um texto em que ele busca
pensar o que a produção artística dele tem que significar. Um artista que ele cita muito é Jorge Luis Borges, né, um grande escritor argentino que viveu boa parte da vida na Europa, mas que teve uma passagem, né, aqui pelo Rio Grande do Sul. Esse livro aqui de uma pensadora aqui de Santana do Livramento, Carmen Serralta, ela narra as histórias do Borges, que tinha primos e primas aqui no Uruguai, e ele passa um tempo nessa fronteira entre Uruguai e Brasil, e aqui ele fica muito impressionado por algumas coisas que depois ele vai acabar incorporando em alguns contos dele, como um desses contos aqui da História Universal da Infâmia, o primeiro livro de contos do Borges, que até então era um grande poeta, né? E que um dos episódios narrados aqui tem a ver com uma morte que ele testemunha em Santana do Livramento, onde um capanga, né, inclusive a palavra capanga que não existe no Uruguai, ele passa a incorporar a partir de então na obra dele, por força de ter vivido esse episódio aqui, enfim. E tem também, né, o Martín Fierro, do José Hernández, que é também um argentino, um cara que era poeta argentino, mas também era um político, vivia dentro das guerras ligadas à independência, à consolidação da independência na Argentina, que se refugiava seguidamente no Uruguai e aqui na fronteira do Uruguai com o Brasil também. Ele passa uns meses também em Santana do Livramento, e é ali que ele produz, né, os manuscritos finais do Martín Fierro, que é também, né, uma obra poética que acaba produzindo um imaginário desse gaúcho aí aqui do sul, que é uma identidade muito interessante para a gente pensar e nos pensarmos, né, aqui nesse tempo. Tá? E claro, aí para terminar, então, umas dicas de literatura com um autor e uma autora gaúchos, né, o clássico, claro, Érico Veríssimo, né, que a partir de todo esse imaginário que se constrói aqui do gaúcho, da província de São Pedro, vai narrar uma obra épica, né, gerações e gerações de pessoas que vão se criando por aqui, a relação com os indígenas, com os jesuítas, com uma romancização, digamos assim, da história do Rio Grande do Sul, que coloca à prova, né, dentro da sua densidade literária, da sua capacidade de produzir personagens e narrativas maravilhosas, vai nos remeter um pouco a essa história sem essa pecha necessariamente do gauchismo, do tradicionalismo, mas como uma característica de uma identidade de pertencimento que é muito interessante. E uma autora gaúcha também, Letícia Derchovsky, né, que vai escrever A Casa das Sete Mulheres e depois O Farol no Pampa e mais um terceiro volume dessa trilogia, em que então se produz, né, também na literatura dela, muito inspirada no Érico Veríssimo, ela mesma diz isso, né, também uma reconstrução desse imaginário, dessa história aqui do Rio Grande do Sul, das suas guerras e lutas, etc., pelo olhar sensível e diferente, né, da mulher, colocando essa perspectiva interessante para nos pensar também a nossa identidade. Então são essas as dicas que eu queria deixar. Um pouco de estudo na área de administração pública, entender principalmente a universidade pública no Brasil a partir de grandes intelectuais, de uma grande geração de intelectuais brasileiros, né, que foram contemporâneos de Milton Santos, de Paulo Freire, de Celso Furtado, entre outros, né? E essa questão da literatura que nos remete a pensar um pouco o nosso inverno, a nossa estética, esse estar em casa, né, se sentir recluso. Eu acho que esse imaginário do Pampa que traz, né, o imaginário do gaúcho é muito legal para a gente se pensar também nesse tempo. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem todos com saúde. Em breve a gente está se reencontrando aqui também na universidade, tá bem? Um grande abraço para todos e todas.